Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo, nós vamos falar sobre nomenclatura científica, que é o conteúdo da atividade 11 e 12. Bom, iniciando com a parte ali da atividade 11, a nomenclatura científica, ela faz parte de toda aquela parte do sistema de classificação, tá? Ela está incluída dentro do sistema de classificação dos seres vivos, tá? E as etapas da atividade é assistir o vídeo, depois ler o texto com muita atenção. Você pode daí copiar o texto ou fazer um resumo ou imprimir e colar no caderno. Importante, de alguma maneira, você tem ali as ideias principais do texto, pelo menos no caderno. Depois copiar e responder a pergunta que tem no final da atividade 11, tá? Então, vamos iniciar. Desde o início dos tempos, o ser humano ele nomeou tudo que o cerca, né? A gente dá nomes para as coisas que são novas, né? Imagina o homem lá das cavernas ver um animal pela primeira vez, ele vai dar um nome e assim por diante. A gente nomeia as coisas, né? E por isso que muitos animais, muitas plantas, né? Têm nomes que variam de região para região, que a gente chama de nome popular, né? Por exemplo, para nós, que é o cachorro ou o cão em português, para o inglês já é dog, italiano é cane, o japonês inu, e assim por diante, conforme toda a região do mundo, né, vai ter N nomes, vão ter vários nomes para uma mesma espécie, por exemplo. E por isso que a nomenclatura científica ela é importante. O que é a nomenclatura científica? São os nomes científicos dos seres vivos, né? Essa nomenclatura ela é universal, ou seja, ela é a mesma tanto aqui no Brasil, quanto no Chile, quanto nos Estados Unidos, na Europa, enfim, ela vai ser a mesma pro tal do cachorro lá, do dog. Não vai ser nem dog nem cão, vai ser um nome específico do cachorro, um nome científico. Quem utiliza essa nomenclatura científica, principalmente aí, são os veterinários, biólogos, agrônomos e, enfim, outras profissões ali que trabalham com os seres vivos, né? Então, eles fazem os estudos e tudo mais e precisam estar falando de um animal específico e todo mundo precisa entender qual animal que é aquele, ter certeza disso. Então, é utilizado daí a nomenclatura científica, que é uma nomenclatura universal, tá? E essa nomenclatura, ela segue 3 regras que a gente vai aprender. Aprender a identificar essas regras, entender como é que funciona essa nomenclatura e descobrir também quando o nome está errado, quando está tudo certo. Bom, a primeira regra é que a nomenclatura científica, o nome dos seres vivos, eles têm que estar em latim. Por quê? Porque o latim é uma língua que já está morta. Então, ela não vai mudar com o tempo. Então, não vai ter perigo do nome de um ser vivo mudar, né? Então, se fosse uma língua, sei lá, o português ou o inglês, poderia, como é uma língua ativa, poderia correr esse risco de mudar. Já com o latim, não, porque o latim é uma língua que não se usa mais. Então, por isso que utiliza essa língua. E o nome científico também tem que ter algum tipo de destaque, que pode ser sublinhado, que nem está no exemplo aqui, no canis familiares, que seria o cão, ou negrito, aqui também está negrito, né? A gente podia estar só negrito e não estar sublinhado, né? Ou itálico. O itálico é quando a letra fica deitadinha, assim como aqui no exemplo do Homo sapiens, que é o ser humano. Então, quando vocês forem escrever ou fazer correção, enfim, um exercício aí no caderno de vocês, o que é mais fácil de identificar? O negrito, o itálico ou o sublinhado? O sublinhado é muito mais fácil, né? Então, esse destaque no caderno de vocês utiliza o sublinhado, que daí não tem erro, né? Não precisa ficar deitando a letra ou ficar escrevendo mais forte, acabar rasgando a folha do caderno, então utiliza aí o sublinhado. A segunda regra é que o nome é binomial. Bi vem de dois. Então, tem 2 nomes, né? O nome, ele tem 2 palavras. A primeira identifica o gênero e o segundo está em relação aí à espécie. Entenda, o nome da espécie é Felis catus, mas o gênero, que é uma classificação anterior, é Felis, tá? Então, o gênero é Felis
e a espécie é Felis catus. E só que está relacionado aqui a segunda palavra em relação ao gato, que é a espécie em si. A terceira regra é que esse nome que nós vimos aqui tem que vir na primeira palavra ali, que é em relação ao gênero, tem que ser com letra maiúscula, tá? E a segunda palavra é letra minúscula. Então essa é a terceira regra. Vamos fazer uma revisão. Tem que ser em latim, com destaque, que pode ser sublinhado, itálico ou negrito. Tem que vir com 2 nomes, sendo que o primeiro é o gênero, que é com letra maiúscula, e o segundo é em relação à espécie, que é com letra minúscula. Então, são essas características que o nome científico tem que apresentar. Atenção! O nome científico ele é aceito em todas as línguas, então ele é universal. E em cada nome aplica-se apenas a uma espécie, ou seja, cada espécie tem um nome científico diferente. Bom, nós temos também a nomenclatura popular, que conforme a gente já comentou um pouquinho antes, a nomenclatura popular é aquela que a gente acaba dando vários nomes para uma mesma espécie, ou então espécies diferentes com o mesmo nome, como é o caso aqui do abacaxi. A gente tem o ananas comossus e o ananas ananasoides. São espécies de abacaxi, são espécies diferentes, mas nós chamamos popularmente de abacaxi, né? Mas não é a mesma planta. Aí, outro exemplo também é a onça-pintada. A onça-pintada é um nome popular. Tem outros nomes que são populares, que dependendo da região, ela é chamada de canguço, onça-canguço, jaguar-canguço, enfim. Mas o nome científico para todas as regiões e todos os lugares do mundo é Panthera onca. Então essa é a vantagem do nome científico, ele é único, tá? Ele não varia. Por isso que ele é importante na ciência. Um exemplo bem comum agora, bem da nossa região aí. Você come aipim, você come macaxeira ou come mandioca? É a mesma planta, né? Aqui é o nome científico. É o mesmo, mas dependendo da região do Brasil, do próprio Brasil, ele já tem nomes diferentes, né? Imagina então se a gente comparar esse nome, essa mesma planta no mundo. Quantos nomes será que a gente vai ter? Então, por isso que é importante ter essa nomenclatura científica para os seres vivos, porque os especialistas ali que trabalham com os seres vivos, o biólogo, botânico, zoólogos, mais aqueles outros que a gente viu antes. Enfim, os que precisam trabalhar com as características dos seres vivos, estudá-los e tudo mais, eles precisam, não podem ter a variação do nome, tem que ser um nome fixo, independente do lugar, né? Então, por isso que é tão importante. Qual que é o objetivo desse conteúdo aqui pro 7º ano, né? Não é você decorar os nomes dos animais, nem nada disso. É saber identificar, isso aqui é o nome científico. Esse nome aqui tá fora das regras, que tá errado. Esse aqui tá certo, né? Então esse aqui é o nome, Lutra é o nome aqui da lontra. Então, Lutra é o gênero. Então, a espécie tem o mesmo nome do gênero, né? Então, tem que saber que o primeiro nome aqui é em relação ao gênero e tudo mais. Então, essa ideia, essa noção, né, de como é que funciona tudo isso. Agora é com você. Analisando apenas os nomes científicos dos animais abaixo, quais possuem alto grau de parentesco e por quê? Então, analisa cada um dos nomes aqui, identifica quais animais aí que têm alto grau de parentesco e por quê? Lembrando, tá? Lembrando da aula passada aí, que o grau de parentesco, ele vai aumentando conforme vai caminhando nesse sentido aqui da classificação, conforme vai afunilando, né? Então, quais aí que tem o mesmo gênero, que vão ter a mesma maior semelhança, né? Que vai ter maior semelhança, né? É aqueles que vão ter o mesmo gênero. Como que a gente acha o gênero através do nome científico? Isso a gente já viu agora há pouco na aula. Em relação à atividade 12, né, você tem uma lista de exercícios. E alguns destes exercícios eles estão relacionados
ao sistema de classificação, de uma maneira geral. Então, tem conteúdo lá em relação às atividades anteriores, atividade 9 e 10. Então, é bom ter elas em mãos, ter o texto lá em mão para poder responder as questões, para facilitar para vocês. Eu vou explicar e resolver alguns exercícios aqui da questão 8. Tem vários nomes aqui científicos, só que só tem um que está totalmente correto. Todos os outros têm algum tipo de erro, tá? Esses erros estão relacionados aí àquelas regrinhas que a gente viu, tá? Com exceção de um nome que tá bem fora do comum aqui, que ele está errado, que a gente já viu. Que na verdade eu vou falar para vocês. Então, na alternativa A, você tem que verificar quais os nomes que estão escritos errados e reescrever da maneira correta, seguindo lá aquelas 3 regrinhas, né? E depois responder quais animais pertencem ao mesmo gênero. Então, isso aí vocês fazem sozinhos, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, aqui no primeiro nome aqui do gato doméstico, Felix catus. A gente viu o gato doméstico. E se você perceber, ó, Tunus, Papyrus, Sus, Camelus, Felix, de novo, Ecus, né? O latim ele termina com esse um S muitas vezes, com esse us no final. E esse Félix está errado, tá? É Feliz. Em vez do X, é um S, tanto aqui quanto aqui. Mas esse não é o único erro, tá? Você pode perceber que aqui eles têm 2 nomes, tá certo? Mas lembra, o primeiro é maiúsculo, o segundo não é. Então, esse catus é com letra minúscula. E além disso, ainda precisa ter um destaque, que aqui não tem. Ele poderia estar em negrito, poderia estar em itálico ou poderia estar sublinhado. No caderno de vocês, reescreva com essas correções e façam o sublinhado embaixo para fazer o destaque que precisa, tá? Aqui no segundo exemplo, por exemplo, aqui da zebra, percebam que tá uma palavra só. Então, vocês têm que separar aqui o nome do gênero e o nome ali da espécie, para deixar binomial. Se vocês analisarem o nome, Burchelli parece uma palavra, né? Então, Ecus é o gênero e Burchelli é a espécie. Então, tem que separar aqui, manter esse letra maiúscula, esse manter letra minúscula, mas aqui também está sem destaque. Então, teria que ainda fazer o sublinhado. E assim, analisando nome por nome, né? Lembra aqui que esse Félix é Felis, é com S aqui, que é do gênero dos felinos, né? E o restante aqui, todos os outros que vocês têm que fazer a correção, é em relação aqui à nomenclatura, tá? Em relação às regrinhas, não é em relação ao latim mesmo em si propriamente. Só esse do Félix, que é o Felis, que tem que mudar a palavra em si. O restante é só a questão das regras, tá? Então, eu espero que vocês façam as atividades. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que eu ficarei feliz em ajudar. Por enquanto é isso. Até a próxima videoaula. Um grande abraço!